Em que idade devemos deixar de trabalhar e de ser úteis todos os dias? O debate é longo e acende muitas opiniões. Há inúmeros casos em que a idade pouco ou nada conta na hora de estar mais ativo. É o mais recente filme de Manuel de Oliveira. A curta-metragem O Velho do Restelo estreou em dezembro na presença do realizador, no dia em que completou 106 anos. Talvez seja o exemplo máximo de vida ativa numa fase expectável como menos ativa. Bem mais novos, embora com idade para integrar a reforma, são muitos os casos de quem não se entrega à vida em tons grisalhos, de braços cruzados. Séniores da política, economia, cultura, da sociedade, todos com o mesmo espírito de que há sempre algo mais para fazer. Parte da minha vida não é mais do que trabalhar aqui, gosto imenso do que faço. Uma das minhas irmãs, muito esperta também, uma vez atirou-me com uma malga de sopa a trombas. Comecei a respeitar o adversário. O problema da dívida, evidentemente, continua a ser o nosso problema. Se é o tema que nos domina, deixemos-nos de extremismos. Ainda não haver especificação das medidas, sabendo nós que estas coisas levam normalmente tempo a especificar, a discutir, a aprovar, etc. Dados da Pordata relativos a 2013 apontavam para a existência de mais de 2 milhões de pessoas com pensão de velhice. No mesmo ano, o número de reformados e aposentados inscritos na Caixa Geral de Aposentações ultrapassou os 471 mil. Uma inscrição que para muitos é a acomodação a um estado de espírito derrotista, de entrega a um fim inevitável, mas para muitos outros é um reinício, uma reintegração social com uma nova perspectiva de vida. Na estrutura social tradicional, os anciãos assumiam papéis de conselheiros. Eram eles os responsáveis pela transmissão da história, da cultura, dos costumes, da experiência. Em muitas sociedades, ainda é assim que são vistos. É neste contexto que se coloca a questão: pode o país viver sem séniores? O debate volta a ser lançado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. António Tavares é o provedor, meu convidado. Somos úteis sempre até ao fim ou podemos tornar-nos ainda mais úteis no fim da nossa vida? Eu acho que até no fim da nossa vida é quando temos grandes condições, quer físicas, quer psíquicas, até porque estamos menos comprometidos com o stress do dia-a-dia, para transmitir aquela que é a experiência de uma vida às gerações a seguir. Portanto, acho que há grandes condições para que se possa continuar a ser útil até que, enfim, a morte nos separe. Mas tivemos há bem pouco tempo aqui o chamado cisma grisalho, com o olhar para os mais velhos como um peso. Vejam lá, reformam-se, vamos ter que pagar, vamos ter que os colocar num lar, vamos ter que os ter em casa. Não é nada disso. Não, e nós temos inúmeras personalidades que têm sido um bom exemplo de que podem manter-se numa vida ativa e a continuarem a transmitir aquela que é a sua experiência acumulada ao longo da sua atividade profissional. Portanto, essa questão é uma falsa questão. Eu lembro-me que, por exemplo, em alguns países do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, existem mesmo programas de voluntariado para séniores, onde as pessoas, por exemplo, aqueles que foram professores do ensino secundário podem continuar a dar muito do seu conhecimento a estudantes ou a alunos que são de classes desfavorecidas. Tivemos ontem o Ministro da Saúde a admitir chamar alguns médicos que já se tinham aposentado. Por exemplo, isso aí é por razões menos positivas, mas que são úteis. As pessoas poderiam, esses médicos, por exemplo, poderiam ser, no meu ponto de vista, melhor aproveitados no apoio, muitas vezes, a situações de crise, porque as pessoas hoje, quando se aposentam, ainda têm uma grande esperança de vida pela frente para estar. Há quem esteja, após a aposentação, viva 15, 20 anos, e isso é extremamente positivo, porque é uma esperança de vida que tem que ter conteúdo, não é? E este nosso apelo aos séniores para que mantenham uma vida ativa, para que atrasem ao máximo a institucionalização, é muito importante. Mas esse apelo é feito aos séniores. E os júniores que os têm em casa? Eu acho que os júniores, acima de tudo, têm que olhar para os séniores e também ajudá-los a poderem continuarem a ser úteis, quer no seio da própria família. Quantas vezes o avô é, muitas vezes, um auxiliar importante para a vida daquela família, para a sua organização, substituindo até os pais. Portanto, isto é muito importante e, ao mesmo tempo, também ajudando os netos
naquilo que é uma concepção de vida, porque nem sempre o passado tem aspectos negativos ou ultrapassados ou conservadores, também tem muita experiência de vida acumulada. Aliás, todas as grandes civilizações respeitam os mais velhos, exatamente. São chamados assim e venerados. Exatamente, o mais velho é sempre alguém que é uma referência. E, portanto, nós temos também na nossa sociedade e temos visto inúmeras pessoas que estão a dar esse contributo, esse exemplo, o que é bom, quer muitas vezes até com a prática desportiva também, fazendo alguma ginástica, isso é positivo. Ajuda a atrasar e a vida de companheiros indesejáveis como o Sr. Alzheimer ou outros que não ajudam rigorosamente nada nesta matéria. As Santas Casas têm um papel fundamental nesse enquadramento, digamos assim, dos mais velhos. Vão fazer um debate. O debate resulta, nesta altura, trazer mais pessoas, mais ideias? Eu acho que vai resultar. Primeiro porque houve aqui o chamado cisma grisalho, como o João falou há um bocado, e que atrasou muito daquilo que poderia ser a recuperação, o elevar da autoestima destas pessoas. E este debate vem descentralizar isso. Não podemos esquecer que as Santas Casas da Misericórdia trabalham com muita população sénior, trabalham todos os dias e temos que mudar também aí um bocadinho o paradigma da maneira como trabalhamos com essas pessoas, quer recorrendo a profissionais da área da animação sociocultural e de outras da psicologia, por exemplo, trazendo muita desta gente que passa uma vida, por vezes, nos lares, somente a ver televisão, com pouca atividade, para uma atividade mais úteis. E sentem-se completamente inúteis. Não, temos que contrariar isso, é a maneira de contrariar, porque ao contrariar isso também estamos a contribuir para baixar a despesa em medicamentos e a despesa em outros tipos de meios. Estamos a tornar pessoas bem mais felizes. úteis. António, foi um prazer tê-lo aqui no Jornal 2, a olhar para um debate lançado pela Misericórdia do Porto à volta da utilidade de todos nós quando viramos séniores.